Amados, Deus quer falar com você nessa noite de uma maneira ímpar, de uma maneira muito forte, noite de ceia do Senhor. Deus falou ao meu coração de um amor que eu nunca tinha imaginado e experimentado. Eu quero falar com você nessa noite de um amor que excede. Um amor que excede. Esse amor que excede, eu posso chamar ele de o multidimensional amor de Deus. Um amor que homem nenhum, teólogo nenhum, apóstolo nenhum conseguiu explicar. É um amor que, ainda que você tentasse mensurá-lo, que você tentasse explicar este amor que excede, você não conseguiria explicar. É um amor que ele é tão profundo, ele é tão forte, é um amor que não falha, é um amor que você não consegue com palavras, com livros, você não consegue com tudo que já foi escrito, demonstrado por homens, falar deste amor que excede. Porque é um amor que é um amor de cruz, é um amor de alguém que não só demonstrou este amor, mas revelou este amor de uma forma total, ímpar, por você e por mim. Um amor que o apóstolo Paulo, você está com a sua Bíblia aberta em Efésios 13, que o apóstolo Paulo, ele fala que este amor, ele foi revelado, esse mistério, ele foi revelado para que, através da igreja, a multiforme sabedoria, graça, poder de Deus, seja conhecido de todos, também dos principados e das potestades. E o apóstolo Paulo, ele chega um momento, no capítulo 13 de Efésios, que ele fala assim: eu, Paulo, prisioneiro. Nesse momento ele começa a orar, meus irmãos. Paulo começa a orar, e ele começa a orar pela igreja, ele começa a orar pelos gentios, ele começa a orar pelos judeus, ele começa a orar pelo povo de Efésios ali, povo de Éfeso, começa a orar por eles, e começa a dizer para eles o desejo daquilo que ele queria que eles pudessem experimentar, deste amor que excede. E Paulo começa a fazer uma oração, que eu vou chamar assim de uma oração ousada, uma oração diferente de tudo que você possa imaginar. E Paulo começa a colocar diante do Senhor esse desejo de que possamos conhecer um amor que excede tudo que você possa imaginar. Chega um momento que Paulo está tão assim apreensivo, e podemos falar, Paulo tinha autoridade para falar disso, que ele fala assim: este amor foi revelado a mim. E eu acho que foi revelado, talvez, primeiramente só para Paulo, porque Paulo, ele foi até o terceiro céu. Paulo teve experiências que homem nenhum teve, e Paulo, chega um momento que se você começar a acompanhar o texto, Paulo fala assim: eu vou me ajoelhar agora, eu vou me ajoelhar e pedir que você possa receber algumas coisas, para que você possa entender esse amor. E Paulo de joelhos ali, ele começa a orar e pede, primeira coisa que ele pede, assim, fala assim: eu quero pedir agora que o poder, o dunamis, o poder do Espírito Santo venha sobre você. Eu quero pedir que esse poder ele esteja sobre a sua vida, porque sem esse poder você não vai entender este amor que excede. Mas Paulo pede mais, ele fala assim: além deste amor que excede, que só pode ser através do poder do Espírito Santo, desse dunamis, eu quero pedir também que vocês possam ter conhecimento deste amor. E é interessante que Paulo, ele se ajoelha e humildemente ele está pedindo isso, está clamando isso, porque essa palavra conhecer, ele quer que você experimente, que você possa viver este amor. E Paulo continua dizendo, ele fala: e não só isso, eu não quero só que você tenha esse poder do Espírito Santo, eu não quero só que você tenha esse conhecimento, mas eu quero que você tenha a plenitude. É como se ele dissesse: eu não quero só que você tenha como aquela mulher que estava diante de uma mesa com Jesus, e disse: olha, os cãezinhos comem as migalhas, se o Senhor me der pelo menos as migalhas, eu já vou me contentar. Não, Paulo estava dizendo: eu quero que você tenha o pão inteiro, o Jesus inteiro, eu quero que você tenha tudo isso, a plenitude. E Paulo de joelhos então pede isso, ele pede poder, conhecimento, plenitude. E ele termina fazendo uma doxologia, ou fazendo uma adoração, um louvor a Deus, uma declaração de amor a Deus. E nessa oração Paulo está querendo e clamando que você possa ter esse amor que excede todo entendimento. Abra sua Bíblia em Efésios 3, versículo 19. Mesmo assentados, vamos ler o versículo 19, diz assim: e conhecer
o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Mas eu quero ler numa versão, que também eu gosto muito, eu gosto de ver as versões para trazer o entendimento, que é a Nova Versão Transformadora, que ela traz um entendimento melhor do que eu quero dizer para você nessa noite, e diz assim, na NVT, que vocês experimentem este amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude da vida e do poder que vem de Deus. Então essa oração de Paulo é uma oração ousada, meus irmãos. É uma oração de alguém que quer que a igreja, que cada um de nós possa entender algo que não pode ser entendido, compreender algo que não pode ser compreendido. Mas já que você não pode entender, não pode compreender esse amor, Ele quer que você experimente, Ele quer que você sinta esse amor, Ele quer que você tenha este amor em você. Tem coisas que você pode ter uma compreensão, mas nunca ela é total. Imagine você que tem na sua casa, e você sabe a dimensão, o tamanho da sua sala, e você decide trocar de sofá. Você fala, a minha sala não comporta um sofá de 4 lugares, eu vou colocar um de 2 lugares, ou de uma cadeira somente, porque não cabe nenhum sofá de 2 lugares. Mas para você fazer isso, se você quer realmente saber o quanto cabe dentro daquela sala, além de saber as dimensões da sala, você tem que saber as dimensões do sofá, o tamanho do sofá, porque aquele sofá vai ocupar um lugar na sua sala, vai ocupar um espaço ali. Então você precisa saber todas as dimensões, o tamanho, a altura do sofá, a medida dele, como a da sala. E Paulo está dizendo, olha, não é como um sofá que você pode tirar medida, muito menos é como alguém que pudesse tirar a medida de todo o planeta Terra, contar as águas do mar, contar as estrelas. Quando você viaja, e eu já fiz uma viagem, acho que a viagem mais longa que eu fiz foi saindo de São Paulo, indo para Abu Dhabi, estava a caminho da Malásia, e eu acho que foi uma das viagens mais longas que eu fiz. Mas uma coisa interessante, nesse avião, ele tinha à minha frente ali, como eu acompanhar o mapa de viagem, e às vezes você acordava de madrugada, e você fala assim, estou sobrevoando o Mar Negro, meu Deus, né? E se tem uma turbulência ali, você já dá uma olhadinha, vê onde que eu estou agora, no meio de uma floresta, no meio de um lugar, pelo menos pelo mapa. Então no mapa ele consegue condensar ali e mostrar de maneira resumida todo o trajeto que o avião vai fazer, que o voo que você vai fazer, e você tem uma ideia somente de que aquilo é longo, mas você não sabe, porque ele coloca de uma maneira tão condensada ali, que você fala assim, aqui está o mar, parece que é uma coisa tão pequenininha, mas quantos navios estão ali dentro daquele mar, parecendo uma caixinha de fósforo, quantas coisas estão ali dentro. Então você tentasse medir o amor de Deus, colocando assim, você tem uma ideia, e é isso que Paulo está dizendo, olha, você pode ter uma ideia, você pode até ter um entendimento. Por exemplo, outra coisa, você já foi em vários lugares bonitos, talvez você já viajou para um lugar, talvez até aqui mesmo perto, em Bonito, aí você viajou para lá, e alguém que nunca foi, você mostra as fotos, você conta, e você fala como aquele lugar é, como que são os peixes, como que a água é transparente, como que é a vegetação, e a pessoa tem uma ideia, e você fala, você entendeu como que é bonito? Entendi. Ela tem um entendimento, mas ela não experimentou aquilo que você experimentou, e talvez você não pudesse dizer tudo que tem ali. Quando você vê pessoas, talvez, né, aqueles cozinheiros fazendo aqueles pratos de comida na televisão, e te explica como que é feito, você tem uma ideia, puxa, mas você não sentiu o sabor, você não sabe o sabor daquele alimento, daquele doce, daquele prato, você não tem ideia do que realmente aquilo é. E é disso que Paulo está dizendo, ainda que você pudesse conhecer, de explicar, ainda você não conseguiria entender esse amor que excede tudo. Por exemplo,
Você pode falar desse amor que excede todo entendimento olhando para a cruz, porque a cruz revela esse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você consegue entender, puxa, Deus deu o seu Filho por mim, Ele morreu por mim, nós acabamos de cantar, mas eu quero dizer que mesmo a canção que nós acabamos de cantar, nós não conseguimos entender a dimensão do que é esse Deus que é digno, desse Deus que é grandioso. Ainda mais quando nós olhamos para os atributos desse Deus, porque tem atributos de Deus que eles são incomunicáveis. Como assim, pastor? Então são atributos que o homem não pode receber, porque tem os atributos que são comunicáveis. Por exemplo, atributos incomunicáveis de Deus: onisciência, onipotência, onipresença. Esses atributos você não pode, como ser humano, experimentar. É disso que Paulo está falando. Você não pode experimentar, você não pode ter esses atributos. Os atributos comunicáveis, como bondade, santidade, essas coisas nos fazem ter um entendimento um pouquinho desse amor desse Deus tão grandioso. Isso é muito profundo, isso é muito forte. E quando a gente olha para esse amor de Deus, a gente começa a querer entender o amor de Deus, um amor que lança fora todo medo. Por exemplo, a Bíblia diz, olha, você precisa experimentar um amor que lança fora todo medo. Você fala, eu preciso experimentar esse amor. Mas você tem vivido mesmo esse amor que lança fora todo medo da sua vida? Você tem tido ele da sua vida? E eu olhei para isso, olhei para essa palavra e eu falei, puxa, eu quero entender um pouquinho desse amor que Paulo está falando. Aí Paulo, ele usa algumas coisas que no nosso dia a dia, para você ver, quando você vê uma coisa, você vai construir alguma coisa, você fala assim, qual que é a largura disso, né? Qual que é o comprimento disso? Qual que é a altura disso? E para a altura, que Paulo vai usar uma quarta palavra, que é a mesma até, porque altura e profundidade têm o mesmo sentido, mas Paulo faz questão de acrescentar profundidade. E eu quero falar um pouquinho com você dessas 4 coisas, para a gente entender um pouquinho deste amor que excede o entendimento. E a primeira coisa que eu quero falar com você é de largura. E quando Paulo está falando de largura, e pode colocar o slide para a gente, quando ele vai falar de largura, acho que tem o slide, largura, ele vai falar de um amor que abraça. Isso já pode trazer até a sua imagem, que muitos usaram até a imagem da cruz, que na cruz Jesus abraçou a todos. Mas o que Paulo está dizendo, que esse amor que abraça, ele é um amor que não quer excluir ninguém, é um amor que quer incluir a todos, é um amor que quer que todos participem deste amor. Não sei se você já ouviu, né, a gente como pregador dizer assim, olha, a porta é estreita, para aqueles que querem, a porta larga leva para a perdição, e por esse caminho é difícil, e com isso surgem algumas coisas, que muitas vezes a gente começa a falar assim, bom, se o caminho é estreito, ele é um caminho exclusivo, e isso tem sido uma confusão para o mundo, meus irmãos, e nós como igreja precisamos dissipar isso, porque é uma diferença de um caminho estreito, há um caminho que também ele não é exclusivo, não é só de uma pessoa, não é só de algumas pessoas, é um caminho que ele quer que todos entrem por esse caminho. Isaías fala que se você encontrar esse caminho, todos vão passar, até um louco vai encontrar esse caminho e não vai errar, porque é um caminho inclusivo, de incluir a todos. Deus não quer que ninguém fique de fora. A largura deste amor é um amor que quer alcançar a todos. Mas fala, pastor, e Mateus 7,14? Diz assim, estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que encontram esse caminho. Para você entender o que eu estou falando, quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 18, 19, porque lá, fala assim, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. Eu não acredito que aqui está tendo uma contradição dos textos, mas eu acredito que é uma convergência entre as ideias, porque há uma exclusividade que vemos em Cristo, que parece não combinar com o discurso, nem sempre acompanhado da prática, na nossa sociedade, porque hoje quando a sociedade fala de inclusão,
muitas vezes está falando algo diferente do que a igreja está falando, do que nós estamos dizendo. Estamos vivendo um tempo que a igreja tem se tornado uma igreja acessível, uma igreja que quer que todos tenham acesso às coisas de Deus. Mas é interessante quando você olha para esse texto, o mundo está dizendo que você é intolerante, que você é homofóbico, que você discrimina pela escolha e opção sexual da pessoa. E nós como igreja precisamos dissipar essa mentira, porque a igreja, ela é uma igreja que realmente, ela quer que as pessoas entendam que Jesus abraça todos, mas Jesus diz, não existem vários caminhos, nem todos os caminhos levam a Deus, eu sou o caminho, há só um caminho, mas eu quero que vocês entendam que neste caminho que se chama Jesus, eu estou abraçando os diferentes, eu estou abraçando os rejeitados, eu estou abraçando o branco, o preto, o gordo, o magro, eu estou abraçando a todos. Jesus, ele está dizendo, na cruz do madeiro, que ele tem um amor, que ele quer que todos sejam salvos, é um amor que a largura deste amor, a extensão deste amor, é para que todos sejam salvos. Ele veio buscar e salvar a todos. E esse texto me faz entender que, muitas vezes as pessoas vão dizer para você, mas, e ser uma igreja inclusiva não é aceitar a tudo? Meus irmãos, não, é aceitar a todos, não a tudo, há uma diferença, aceitar a todos sem distinção, mas para que essa pessoa possa entender isso, antes disso ela precisa aceitar aquele que aceita ela, aquele que não rejeita ela, aquele que a fez, aquele que a criou, porque podemos dizer que defender o direito à liberdade, para crer no que quiser, é diferente de defender que aquilo que se crê, independente do que seja, se é verdadeiro ou não, para as pessoas, tem que ser aceitado pela igreja. Você tem que aceitar as verdades do mundo, porque existe a verdade e a mentira, e nós precisamos anunciar que esse caminho é um caminho de verdade, é um caminho que aceita a todos, sem distinção, é um caminho de um amor que excede o entendimento. Esse caminho é um caminho que abraça a todos, mas traz para perto, para aquele que é o único caminho. Você consegue entender isso? Porque na linguagem do salmista, ele me trouxe para um caminho espaçoso. Jesus vai deixar claro que há uma exclusividade de seguir um único caminho, se chama Jesus, mas esse Jesus inclui a todos, ele veio buscar e salvar a todos. Se você está aqui essa noite, você está na sua casa, já se sentiu excluído, rejeitado, achando que a igreja, as pessoas não se importam com você, eu venho aqui no nome de Jesus dizer para você que através da igreja, a multiforme sabedoria e graça de Deus é conhecida, porque é através da igreja que você deve ser abraçado, e a igreja sou eu, são pessoas que não são perfeitas, são imperfeitas, mas que através da igreja querem abraçar você. Talvez haja uma pessoa aqui nesta noite, que só precisa de um simples abraço, e o meu desejo é que você se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus, abraçado por Jesus, porque não é algo que eu que vou te dar, mas é algo que Jesus, que inclui a todos, te dá. Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Assim, ninguém a menos que queira, encontra-se excluído, entendeu? Mas pastor, eu acho que eu estou excluído, sabe por quê? Aqui fala que é pela fé que sou salvo, eu não tenho fé. Jesus inclui a todos e abraça a todos de tal maneira que ele fala assim, se alguém não tem fé, peça, que ele vai dar. Se você está aqui essa noite, se sentindo excluído, rejeitado, Jesus está abraçando você e diz, peça fé, que é pela fé que você vai ser salvo, é dom de Deus, permita-se ser abraçado, pelo amor de Jesus. Jesus conduziu você para essa igreja, para esse lugar, esse é o lugar espaçoso, é o lugar onde você ouve a verdade, de que Jesus não te rejeita,
E nós, como igreja, não rejeitamos ninguém, mas queremos que você entre nesse caminho de verdade e de vida. A segunda coisa que Paulo fala aqui, esse amor que tem uma largura, esse amor tem um comprimento, é um amor que alcança, é um amor que alcança, não importa quão longe você tenha ido, não importa aonde você esteja, este amor te alcança, esse amor tem o poder de te alcançar, esse amor tem o poder de estar aonde nenhum homem pode chegar. O comprimento do amor dele por você é maior do que a distância entre o ponto mais distante do universo e o lugar que você se encontra agora. Entenda isso. O amor dele te alcança. Você pode estar achando que é o lugar mais distante do universo. O amor dele te alcança. É um amor que alcança. Romanos 8, 38 e 39 vai falar disso. E nada, nem mesmo a morte, nem mesmo os maiores poderes, visíveis ou invisíveis, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você precisa experimentar este amor que te alcança. Um amor que abraça, mas um amor que alcança. Pastor, o senhor não sabe os caminhos que eu estou andando. O senhor não sabe aonde eu já fui. O senhor não sabe o que eu já fiz. Meus irmãos, Deus permite porque Ele te dá liberdade, mas chega um momento que Ele fala assim: com cordas eternas eu estou te atraindo, e eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Sabe por quê? Eu te tenho gravado na palma das minhas mãos, um amor que alcança aonde você está, um amor que abraça, mas um amor que alcança. Ele alcança aqueles que nós julgamos serem inalcançáveis. Tem alguém que você fala assim: esse aí não tem jeito. Para você, o Senhor Jesus alcança. Ele alcança aqueles que estão talvez agora marginalizados, aqueles que estão talvez caídos num beco, esquecidos, aqueles que estão agora drogados, aqueles que estão presos, aqueles que estão num hospital, aqueles que estão num lugar onde ninguém pode entrar, eles estão num lugar de prostituição, eles estão agora num lugar de satanismo. O Senhor pode alcançar. Não sei se você sabe, é para você orar. Está tendo um encontro lá nos Estados Unidos de satanismo e estão planejando coisas até em relação ao Brasil, para a gente orar. Mas o Senhor Jesus quer abraçar essas pessoas e quer alcançar essas pessoas. Ele pode alcançar a todos. Às vezes nos sentimos tão longe de Deus que temos a sensação de que Ele não seja mais capaz de alcançar e nos transformar. Talvez você já foi por caminhos que você acha que não pode mais ser alcançado pelo amor de Deus. Eu tenho uma boa notícia: Jesus está aqui nessa noite para te alcançar. Talvez pessoas te levaram para lugares que não eram para você estar. Talvez na sua vida você foi para lugares que você não deveria ir. Mas esse amor que excede entendimento, esse amor que abraça, esse amor alcança. Não tem distância para Ele. O comprimento deste amor. Se você quer entender melhor isso, leia depois com calma. Lucas 15, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. É um amor que alcança a todos. Não importa se você está esquecido como uma moeda, não importa se você como uma ovelha foi tão longe que não sabe o caminho de volta, não importa se você é como um filho que já não se acha digno, este amor te alcança. E o Pai está esperando para te abraçar. Um amor que abraça, mas um amor que alcança. E em terceiro lugar, este amor tem uma altura. É um amor que cresce. Deus está mais interessado no seu crescimento do que no seu conforto. Não esqueça disso. Deus está mais interessado no seu conforto, no seu crescimento do que no seu conforto. Eu tenho aprendido de maneiras às vezes desconfortáveis que isso é verdade. Deus está mais interessado que eu cresça. Ele faz muitas vezes as nossas estruturas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo que a gente pensava ser muitas vezes balançado, desestruturado. Ele requer de nós às vezes adaptações, abandono de ideias, às vezes ideias infantis, inadequadas. Tem gente que é para ser adulto, está vivendo como criança. Esse amor dele é um amor que cresce. Jesus, desde o dia em que ele nasceu, a Bíblia fala que Jesus crescia em conhecimento e graça, estatura, diante da sociedade, diante dos homens e diante de Deus. Esse amor de Deus quer que você cresça. Homem, está na hora de você crescer em amor. Mulher, está na hora de você crescer em amor.
Tem muito homem vivendo de maneira infantilizada, porque não está vivendo o amor que cresce. Recebeu esse amor que abraça, recebeu esse amor que o alcançou, mas tem vivido de maneira medíocre, de maneira infantil. O Senhor deu para ele o melhor, abraçou, o Senhor amarrou com cordas eternas. Alguém que recebeu o manjar, recebeu o banquete, o pão, o cálice, e volta para comer vômito, volta para comer lavagem, volta para comer coisa podre, porque não entendeu que precisa crescer em altura e crescimento diante de Deus, e isso só é possível pelo poder do Espírito Santo, pelo conhecimento de Deus, pela plenitude do Espírito Santo, onde vem os dons que te capacitam a ter uma vida em crescimento, de amor. Pensar em altura, pensar em crescimento. Talvez você possa ouvir e falar, mas o médico falou que eu ia ter 1,80 m, até hoje já estou velho, estou com 1,60 m, não é desse crescimento, não é desse crescimento. O que muda e cresce é a nossa compreensão do tamanho deste amor, e quando compreendemos esse amor, nós queremos agradar o amado, agradar aquele que nos abraçou, agradar aquele que nos alcançou. A altura do amor de Deus é o que deve nos mover na direção de deixar que esse amor cresça e se torne cada vez mais alto. Se você vê Paulo falando sobre isso, ele usa a palavra, ele fala, Pai, eu estou orando de joelhos aqui, porque essas pessoas aqui vão receber o poder, e eles vão estar enraizados em Senhor. Enraizados quer dizer assim, vão estar plantados no Senhor, e porque eles têm raiz, eles vão crescer. É o símbolo da oliveira, é o símbolo da videira. Essa mesma altura é também fonte de segurança e proteção para nós. Podemos descansar no fato de que somos amados por um Pai cujo amor por seus filhos é tão grande e forte, que nada nem ninguém pode tomar dos seus braços. Sabe, um amor que cresce é que entende que você é abraçado, você é alcançado, mas para construir a sua vida numa base sólida, na rocha. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a chuva, essa casa vai resistir, porque ela está alicerçada num amor, que ele é um amor que está ligado à fé, à esperança, e o amor, e o maior desses é o amor. Um pai cujo amor é alto bastante para nos proteger e sustentar em seus braços, como um pai que parece um gigante aos olhos do seu filho, que ainda é criança. É esse amor. Ele quer que você sempre possa olhar para o seu Pai como o maior de todos. O amor que cresce é o amor que olha para os problemas e diz, meu Deus é maior, meu Deus é melhor, meu Deus pode, meu Deus tem todo o poder. Nada, ninguém pode me separar do amor dele. O amor que cresce é um amor maduro. Quando eu era criança, eu agia como criança, me portava como criança, mas agora que eu conheci o amor, está em 1 Coríntios 13, eu conheci um amor que não falha, um amor que não é porque eu entrego o meu corpo para ser queimado, não é porque eu dou tudo que eu tenho, não é porque é tudo que eu falo, não, é um amor que realmente demonstra a quem eu sirvo, através das minhas atitudes, através dos meus atos, um amor maduro. Quando eu era menino, agia como menino. Está na hora de você crescer neste amor, um amor que faz você crescer. E aí chega onde eu quero ministrar por último para a sua vida, porque é o que tem faltado nessa geração, um amor de profundidade. É a última característica que Paulo fala, um amor que permanece. Crente, servo do Senhor, deixa de ser imaturo, deixa de ser criança, deixa de ser levado como pelas ondas do mar para um lado e para o outro, deixa de ser alguém que vive uma vida rasa, não se contente em ser alguém superficial, seja alguém profundo, seja alguém que permanece. Somos convidados a crescer para baixo, para que então possamos crescer para cima. Precisamos de raiz, precisamos ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Precisamos ser alguém que ocupa um lugar na sociedade, na igreja, aonde você trabalha, para fazer a diferença.
Sabe por que você está infeliz? Sabe por que você está triste? Por que você não consegue ter êxito na sua vida? Porque você tem uma vida sem profundidade, é uma pessoa rasa, uma pessoa vazia, uma pessoa que não tem assunto, uma pessoa que não tem conversa, sabe de conversar de tudo quanto é coisa, de maneira fragmentada e superficial, não tem profundidade, sabe tudo sobre futebol, não sabe nada daquele que te salvou, daquele que te dá a vida eterna, sabe tudo sobre TikTok, mas não sabe nada daquele que te toca para te curar, para te transformar. Sabe que tem igrejas falando de hipergraça? Que hipergraça nada, a graça é uma só. Você é o preferido de Deus, Deus não vai viver sem você, você que não vai viver sem Ele, quer dizer, você vai viver sem Ele no inferno. A geração TikTok, eu não aguento. Se tem um filho que reclama, já pede perdão em casa, e o pai vai falar, não cutuca ele aí não, tá pai? Eu não aguento ir lá, né, o pastor Richard, acho que é o que prega mais longo lá. Tem igreja, sabia, mas tem igreja treinando os seus pastores para pregar 15 minutos, 16 para a geração milênio, 15 minutos, 20 minutos, essa geração Nutella, que saiu no sol, derrete, não tem raiz, é docinho, não tem raiz, apesar de que, né, eu fui acusado de uma pessoa, mas uma pessoa amorosa, acusado assim, o pastor Richard, ele é o pastor que prega, né, ursinhos carinhosos, né, então eu falei, hoje vou dar uma de pastor Christian hoje, né, pastor Richard é ursinhos carinhosos, né, não vou falar quem que é não, viu, porque senão o André vai ficar sem graça, mas não é o André aqui não, viu André, é o outro André que está lá no fundo. Se eu soubesse o que ele falou ontem aqui nos jovens, né, pastor Eduardo? Pastor Christian, deixa para lá. Mas meus irmãos, vivemos uma geração que não consegue mais ouvir a palavra, e a Bíblia falou que se acontecer vai dar comichão no ouvido, não tem sede da palavra, não tem profundidade, não consegue mergulhar em nada, se colocar o rosto assim já afoga, não consegue, pastor, eu vou mudar de igreja, eu converti, mas eu não vou batizar com o senhor, queria só que o senhor pingasse umas aguinhas em mim, porque eu não consigo ser mergulhado. Jesus quer fazer uma igreja profunda, sabe meus irmãos, quando a gente é uma igreja profunda, nós somos para ser o seu amor para todos, a igreja unida é o amor de Deus para todos. Experimentar este amor é profundo, é saber que somos amados, como eu disse no início aqui, de um Deus que você não vai conseguir compreender, um Deus, abra sua Bíblia, para a gente, pastor Márcio me inspirou, depois eu cheguei em casa, o pastor Márcio pregou hoje de manhã, né, que é a transformação de dentro para fora, e ele leu um texto do Salmo 139, sobre sonda-me, ó Deus, eu falei que eu vou dar uma mexida nessa minha mensagem, porque Deus falou profundo hoje de manhã, quando o pastor Márcio estava pregando, o Salmo 139, porque você está experimentando o amor, meus irmãos, você que está na sua casa, de alguém que você não vai conseguir compreender a grandeza dele, porque é um Deus santo, que ele é onisciente, onipresente, onipotente. O Salmo 139 é muito usado em concílio de pastores, porque é um salmo que traz todas essas, quando vai falar assim, fale dos atributos de Deus, o seminarista, ele estuda, ele já leva o Salmo 139, que ele mostra essas características de Deus dentro desse salmo, e eu escolhi falar algumas coisas para você sobre profundidade nesse texto, porque olha só, esse Deus que é santo, vai nos trazer no Salmo 139, uma mensagem aterrorizante para o pecador, mas ao mesmo tempo revelar a soberania de Deus em coisas profundas. Olha só que coisa interessante, esse Deus onisciente, do versículo 1 ao 6, você está aí com a sua Bíblia aberta? A Bíblia, o versículo de 1 a 6 diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor, Tu me cercas por trás, pela frente, e pões a Tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado, que não posso
atingir. Meus irmãos, aqui está falando de um Deus onisciente, que Ele sabe de você mais do que você mesmo. Sabe, pai, você não sabe os pensamentos dos seus filhos. Sabe, esposa, você não sabe os pensamentos do seu marido. Sabe, marido, você não sabe os pensamentos da sua esposa. Sabe, irmão, você não sabe os pensamentos da sua irmã. Sabe, você mesmo, passa na sua cabeça, alguns estudiosos dizem, mais de 10 mil pensamentos. E a maioria desses 10 mil são estragados, são pecaminosos, são ruins. E você não sabe nada desses pensamentos, você não sabe nem metade desses pensamentos. E a Bíblia fala que o pensamento nem chegou, e Ele já sabe. Sabe por quê? Esse Deus onisciente é um Deus que é tão profundo, e a sentido é de que Ele cava, que Ele vai no mais profundo. Esse Deus, Ele é onisciente, que Ele sabe tudo sobre você. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe uma sonda espacial? Sabe uma sonda marítima? É uma sonda muito mais profunda do que isso, que conhece o seu íntimo, o seu profundo. É um amor que a profundidade dele você não pode entender. Mas é interessante que ele continua, que é um Deus onipresente. Olha o que diz a partir do versículo 7 ao 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Meus irmãos, a primeira reação de um pecador muitas vezes é tentar fugir de um Deus onisciente. Mas não tem como você fugir de um Deus onisciente, que além de ser onisciente é um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que tem o poder sobre todas as coisas. A Bíblia diz que se alguém tentar fugir até mesmo para as trevas, como fugir para as trevas de alguém que disse, haja luz? Como fugir? Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, Ele sabe, Ele conhece. O salmista também diz que se ele subisse com as asas da alvorada e habitasse nos confins dos mares, a mão de Deus o guiaria e o sustentaria. A ideia nessa expressão é de que mesmo que o homem pudesse alcançar as bordas do planeta, ir para outra galáxia, o Senhor ali te alcançaria, te encontraria. Mas olha só, esse Deus onipotente, versículo 13, 18 diz assim, Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, ainda assim estaria contigo. O salmista, ele fala sobre um Deus onisciente, onipresente, mas mostra a onipotência desse Deus Criador. O sentido é de um Deus que teceu, é um Deus que fez. Há duas correntes teológicas que tentam explicar isso, e nenhuma delas se contradizem, mas uma delas é como se Deus, imagine, nós estamos fazendo obras aqui na igreja, e a gente vê como que precisa, do engenheiro, do arquiteto, e como que o engenheiro ele vai mensurando, medindo, o arquiteto vai modelando as coisas e deixando tudo muito bonito. Então o sentido é isso, Deus pegou assim, Ele conhecia cada partezinha tua. Sabe, se você fala assim, por que eu nasci sem um braço? Por que eu nasci sem uma perna? Por que eu nasci com um problema assim? Por que eu nasci com isso? Nós não vamos entender, mas Deus, o sentido é, eu vi você e eu decidi como você seria. Por que eu sou surdo? Por quê? A gente não consegue entender por que eu sou surdo. Mas quando eu estava ministrando, eu orei muito por vocês, porque Deus colocou no meu coração que vocês
tem algo especial, diferente com Deus lá no céu. Porque Deus viu o corpo informe, Deus decidiu tudo sobre vocês. Deus decidiu de alguém que é cadeirante, Deus decidiu de alguém que tem uma síndrome. Deus sabe tudo, Deus não erra. Deus conhece o profundo e o secreto. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Meus irmãos, alguns historiadores, e eu lembrei disso agora, não estava lendo a minha mensagem, quando o povo saiu do Egito, que foi liberto, você acha que naqueles dias não tinham paralíticos, não tinham cegos, não tinham coxos? E você acha que quando Deus libertou aquelas pessoas da escravidão, e falou assim: olha, deixem para trás os cegos, os surdos, os coxos, o que não anda, deixem para trás essas pessoas? Alguns historiadores, alguns testemunhos, algumas pessoas, e teologicamente a Bíblia, algumas raízes do hebraico dizem que quando Deus livrou o povo do Egito, quando foi tirar de lá, aquela noite de libertação, foi uma noite que as pessoas foram curadas, restauradas, porque era um prenúncio daquilo que ia ser no céu. Lá no céu vamos ter muitas surpresas, muitas surpresas. Ah, meus irmãos, a ciência cada dia mais tem constatado que a palavra do Senhor tem sido verdadeira, e eu quero declarar para você o que Jó declarou em Jó 14:5: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Então eu quero dizer para você que além de Deus ter arquitetado, planejado tudo sobre você, uma coisa que Deus colocou no meu coração hoje, sobre esse amor que excede de Deus, sabe como que ele é demonstrado por você? Como, pastor, que a gente pode experimentar esse amor? Como que o Senhor pode demonstrar esse amor? Só tem uma maneira que Jesus, ele pôde demonstrar esse amor que excede. Esse amor que excede é demonstrado numa coisa que se chama eternidade. Ele te ama tanto, que ele quer você com ele por toda a eternidade. Esse é o amor que excede. Eu queria que você pensasse sobre isso. Você tem sido abraçado por esse amor de Deus? A palavra diz que vocês experimentem esse amor, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Experimentar esse amor é através do Espírito Santo, em oração, receber força, o poder do Espírito Santo, o conhecimento, a plenitude. Você tem experimentado esse amor? Não tente explicar esse amor, queira viver este amor. Jesus quer abraçar você nessa noite. Você tem se sentido tão solitário? Tem se sentido rejeitado, abandonado, depressivo, angustiado? Jesus quer abraçar você. Não tem como você entender que amor é esse. Que amor é esse? A palavra do Senhor, Paulo falando aos Filipenses, ele fala: quando você experimenta esse amor, você vai experimentar uma paz também que excede o entendimento humano. Você tem sentido falta de paz? Só existe paz em Jesus Cristo. Esse amor que abraça, esse amor alcança, e esse amor que alcança, ele é um amor que quer fazer você crescer diante dele, mas é um amor profundo. Pastor, que tanto que Jesus me ama. Na cruz do madeiro, hoje celebramos a ceia do Senhor, na cruz do madeiro, a Bíblia fala que quando Jesus deu aquele brado de vitória lá na cruz, Jesus desceu até o inferno, até o mais profundo, para roubar a chave, tomar a chave das mãos de Satanás, para que você pudesse ter novamente vida e vida eterna. Que amor é esse que a gente não consegue explicar? Queria que você baixasse.